Obrigado, Marina. 8h23, presidente em exercício do Brasil, general Hamilton Mourão. Bom dia. Bom dia, Escola. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela atenção do senhor. Imagino que a sua agenda hoje vai mudar completamente, né? Então, desde já quero agradecer a disposição de o senhor já abrir amanhã conversando conosco aqui com os gaúchos, tá? Presidente em exercício. Bom, eu quero saber como é que vão ser esses dias, né? O senhor já falou que vai manter a normalidade, esse é o objetivo, né? Mas o que muda para o senhor e como serão esses dias de ausência do presidente Bolsonaro do país? Bom, além da minha rotina normal que eu tinha ali na vice-presidência, né, que é de receber parlamentares, diplomatas, né, representantes da sociedade de uma maneira geral para conversar e apresentar as demandas, né, teria aí as assinaturas de alguns atos de rotina, né, que normalmente são as nomeações que ainda estão ocorrendo no governo, né, aquelas que já foram aprovadas pelo presidente e que ainda não tinham sido levadas para que ele assinasse. Então, fora isso, né, não haverá nenhuma novidade. Bom dia, presidente. A Rosane que fala com o senhor. Tudo bom, Rosane? Como é que você está? Tudo bem. O ministro Onyx Lorenzoni vem falando há vários dias sobre a despetização do governo, da substituição de cargos em comissão, de pessoas que atuam no coração do Palácio do Planalto. Esse processo já foi concluído? O senhor vai dar continuidade? Como é que isso está sendo feito? E quais são os critérios para definir se uma pessoa faz parte desse grupo considerado nocivo ao novo governo? Olha, Rosane, pela minha própria função, eu não tenho participado nem me metido nesse processo, né? Eu pura e simplesmente olhei para o interior aqui da vice-presidência, né, onde não tinha mais nada, né, uma vez quando o presidente Temer ele saiu da função de vice e passou a ser presidente, a vice-presidência praticamente ficou sem ninguém, né? E aí então o que eu fiz foi reorganizar, né, a minha área e eu não estou me metendo na área dos outros, nós estamos mantendo uma compartimentação em relação aos trabalhos de cada um. E esse processo ele é centralizado com o general Santos Cruz ali na Secretaria de Governo e depois no próprio presidente. Presidente em exercício, a imprensa nacional noticia hoje que o senhor tem sido uma espécie de ponte entre o empresariado e alguns setores políticos, porque encontram muita dificuldade em conversar com o presidente. Isso de fato está acontecendo? O senhor é um canal hoje viável entre uma parte do empresariado brasileiro com o presidente da República? Olha, eu não me julgo dessa forma, né? Até porque o presidente ele também é uma pessoa extremamente aberta. O que ocorre é que durante a campanha eu criei alguns laços aí com representantes aí da nossa sociedade, seja da área empresarial, comercial, né, ou de meras associações de classe, e agora eles voltaram a me procurar, né? Todos apresentando aí as suas ideias, né? Porque ninguém é dono da verdade. Sim. A gente sempre tem que ouvir todo mundo, de modo que a gente tome uma decisão que seja melhor para o país. Um dos temas mais emergentes ou mais, digamos assim, difíceis e que o governo coloca como prioridade é a reforma da Previdência. Tem algum avanço nessa semana? O senhor está preparado para discutir esse tema nessa semana? O governo vai apresentar alguma coisa em termos de reforma da Previdência nos próximos dias? Não, isso aí está na mão do presidente, né? Eu já até afirmei para outro canal de comunicação que ele é o grande decisor, né? O ministro Paulo Guedes, o próprio ministro Onyx já conversaram com ele, apresentaram as ideias. Ao longo dessa semana lá em Davos, ele tem a oportunidade, né, de conversar mais a miúde com o ministro Paulo Guedes, esmiuçar mesmo, né, os detalhes, e julgo que quando ele voltar aí da cirurgia, né, não voltar efetivamente, mas depois que ele terminar o processo cirúrgico, já estiver despachando lá do hospital em São Paulo, esse assunto será esclarecido para a população como um todo. O senhor já disse que o caso de Flávio Bolsonaro, que tem ocupado nos últimos dias, né, as discussões não só na mídia tradicional, como também nas redes sociais, inclusive com constrangimento para apoiadores de Jair Bolsonaro, é uma questão pessoal que não envolve o governo. Mas sendo ele o filho do presidente, eu pergunto ao senhor general Hamilton Mourão, causa-lhe constrangimento a demora nas explicações para esse caso do senador eleito Flávio Bolsonaro? Olha, Rosane, isso é um processo, né? Está havendo uma investigação, né, conduzida pelo Ministério Público lá do Estado do Rio de Janeiro, agora momentaneamente parada aí pela
os argumentos que o senador eleito Flávio Bolsonaro apresentou no STF, mas nós temos que aguardar o desenrolar desse processo, né? Eu acho que para o governo não chega nele, né? Apesar do sobrenome do senador, né? Essa é a minha visão. Agora, o senador é que está exposto aí na mídia realmente, e o Flávio é uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele. O senhor está convencido com as explicações que ele deu até agora? O que acontece é o seguinte, o Flávio ele vem procurando justificar, né, esses achados que foram feitos aí nas contas dele, né, e do assessor dele, né? Então, eu estou tomando a palavra dele por enquanto. Mas essa demora em comparecer ao Ministério Público para dar as explicações, o fato de o motorista não ter dado as explicações, causa de alguma forma algum constrangimento para o senhor, que sempre foi muito claro, até nas suas entrevistas durante a campanha eleitoral, que não poderia restar dúvidas sobre nada que fosse levantado em relação ao comportamento das pessoas envolvidas com o governo? Olha, Rosane, eu não estou constrangido com isso, né? Eu não estou constrangido porque, mais uma vez, eu repito, né? Não é um ato de governo, não é alguém que pertence ao governo. Trata-se apenas, óbvio, de um filho do presidente, né? Isso cria, né, algum problema familiar, né? Mas não para o governo. Deixa eu botar na nossa conversa aqui o nosso correspondente em Brasília, Matheus Chu. Matheus, bom dia. Bom dia, Escola, bom dia ao general Hamilton Mourão. Presidente, eu quero lhe perguntar ainda, insistindo no caso de Flávio Bolsonaro, as explicações não só do senador eleito, mas do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, demoraram e de Queiroz ainda não vieram, né, porque ele faltou aos depoimentos do Ministério Público. A análise que o senhor tem e o seu núcleo militar é de que as explicações deveriam ter vindo muito antes até para evitar esse desgaste? Olha, o caso do Queiroz aí, que eu saiba, né, o Queiroz apareceu aí com câncer, né, foi operado lá em São Paulo, está em recuperação aí dessa cirurgia dele. Então, todo mundo espera que assim que ele esteja em condições, ele compareça, né, ao Ministério Público, assim como, né, as pessoas ligadas a ele que estão envolvidas nisso aí, apresentem aí a sua defesa, vamos colocar assim, em relação aos fatos. Quanto ao Flávio, ele vem pouco a pouco, né, apresentando aí os seus argumentos. E eu, mais uma vez, viu, Matheus, eu digo, isso é um processo, né? Então tem que ser apurado, né? E aí, se houver algum erro, que puna-se quem tem que ser punido. General, nós entramos agora numa fase em que os projetos começam a tomar forma, e uma das principais propostas de mudança na Constituição é a reforma da Previdência. O senhor, quando na última vez que falamos aqui, o senhor disse que possivelmente os militares também acabariam entrando na reforma da Previdência. De lá para cá esse debate avançou e eu gostaria de saber, haverá mudança, até onde o senhor sabe, na Previdência dos militares ou eles serão excluídos por razões específicas da reforma da Previdência? Olha, Rosane, mais uma vez eu vou repetir uma coisa. O grupo militar, ele não possui um sistema previdenciário nos moldes do que nós temos hoje, tanto no RGPS como no RPPS, né? Também o grupo militar não necessita de emenda constitucional para que haja qualquer mudança, né, no seu regime salarial, vamos colocar aqui, onde está envolvido aí outras questões como tempo de serviço, né, e os descontos que são efetuados para o sistema de pensão. Portanto, né, caso o presidente decida, ele tem plenas condições de, por uma mera medida provisória, né, ele alterar o que for necessário na área militar. Mas o senhor considera razoável, general Mourão, que se faça uma reforma da Previdência que ela fique restrita apenas aos civis, no caso? Porque eu lhe pergunto isso, general, porque no momento em que se fala da Previdência dos militares, nós não estamos falando só das Forças Armadas. Por isonomia também entram as polícias militares, as polícias civis nos estados. E aqui no Rio Grande do Sul, um dos grandes rombos da Previdência, ele é causado exatamente pela aposentadoria precoce dos policiais e pelo fato de que nós temos coronéis, por exemplo, que se aposentam aos 44, 45 anos de idade. Exatamente, Rosane, esse aspecto aí, né, do tempo de permanência no serviço ativo é um dos pontos que está sendo discutido aí e que será apresentado pelo grupo militar como uma forma de mitigar, né, esse gasto, né, que a União e principalmente os estados têm com as suas forças armadas e as forças policiais, né? Então hoje
essa questão da permanência por 30 anos no serviço ativo, ela eu acho que irá mudar. E mudar em que sentido? Qual é a mudança? Acho que vai aumentar aí, vai aumentar. Acho que vai aumentar. Essa é a sua posição também, presidente? Eu julgo, né, a minha posição como indivíduo, né, e tendo permanecido 46 anos dentro do Exército, eu também concordo com a Rosane falou, que não é lícito com a sociedade você ter alguém que se aposenta com 44 anos. Vai ser possível vencer as resistências internas que eu imagino sejam muito fortes, presidente? Eu acho que não há resistência a essa questão do tempo de serviço. Não tem resistência nenhuma nisso aí. Há uma outra polêmica que cresceu bastante nos últimos dias e acredito que o senhor tenha mais propriedade até do que qualquer pessoa civil para falar sobre ela, que diz respeito à China, as relações com a China. E mais especificamente em relação a esse sistema de reconhecimento facial que um grupo de parlamentares foi conhecer na China numa viagem a convite do governo chinês, paga pelo governo chinês. São parlamentares que ainda não assumiram, mas são do partido do presidente. E eu gostaria de saber do senhor se há alguma preocupação com espionagem, por exemplo, no caso de o governo brasileiro vir a adquirir esse sistema do governo chinês? Olha, essa questão do reconhecimento facial, né, vamos bater esse objetivo aí por partes, né, aqui no Brasil nós já temos sistemas dessa natureza, né, são sistemas que já estão aí no mundo aí nos últimos 10, 15 anos, que vem evoluindo, né, e a saída dos parlamentares aí, especificamente do PSL e a China, eu tomei conhecimento aí pela imprensa, que eu não sabia da viagem desse pessoal. É óbvio que a empresa chinesa, ela procurou fazer seu marketing junto a esse grupo de parlamentares. Mas vamos lembrar, né, que quem adquire sistemas dessa natureza pode ser a União, por meio aí do Ministério da Justiça, né, ou os estados aí por meio da sua Secretaria de Segurança Pública. Quer dizer, eu acho que a influência desses parlamentares nesse processo é ínfima. Né? E, por outro lado, o que eu vejo é que a China ela quer vender os produtos dela, né? E na hora de você adquirir um sistema dessa natureza, nós teremos que fazer aí as verificações e até essa questão de transferência de tecnologia, segurança, tudo isso é abordado num contrato internacional dessa natureza. Presidente, tem uma questão que envolve o Rio Grande do Sul que imagino vai chegar à mesa do senhor nessa semana, que é a ajuda, o auxílio a essas regiões mais atingidas pelas enchentes. Toda a nossa fronteira oeste, que o senhor conhece bem, está praticamente embaixo da água. Uruguaiana, São Gabriel, região central do estado, Restinga Seca, lá em Dom Pedrito tem estragos enormes. O senhor vão bater aí a porta do governo nessa semana, muitos prefeitos aqui da região. Tem alguma ajuda que está no mapa do senhor aí que pode ser dada ao Rio Grande do Sul? Olha, para me adiantar nessa questão, né, eu vou conversar com o ministro aí da área, né, para ver se nós temos algum recurso disponível e capacidade para auxiliar aí o Estado. E óbvio, né, que eu vou pedir autorização do presidente ou aguardar o retorno dele para que seja batido o martelo nisso aí. Os prefeitos aqui dessa região atingida pela enchente têm a expectativa de uma audiência com o senhor. Há essa possibilidade? Olha, eu sei que tem um pessoal de Bagé, né? De Bagé, de Dom Pedrito, de Alegrete, de toda a região uruguaiana, toda a nossa região atingida que está aqui, boa parte dela debaixo da água. Porque na realidade o general Santos Cruz, como secretário de governo, ele tem como responsabilidade essa ligação com estados e municípios, né? Então ele é que atende essas demandas, né, conversa com os prefeitos e governadores, e aí encaminha para os ministérios respectivos, né? Então eu vou conversar com o Santos Cruz para ver isso aí. Tá. Última pergunta de Brasília para o senhor. General, ainda falando sobre segurança, o governo anunciou a flexibilização do decreto de posse de armas. Primeiro eu gostaria de saber do senhor se de fato o senhor acredita que isso vai diminuir a violência no país e, segundo ponto, se já existe no cronograma do governo a divulgação de outras medidas na área de segurança além dessa flexibilização. Olha, essa questão da flexibilização da posse de arma, né, eu não vejo como uma questão de medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como atendimento de promessa de campanha do presidente e que vai ao encontro dos anseios de grande parte do eleitorado dele. Dessa forma que eu vejo isso aí. E em relação às medidas necessárias para que a gente realmente tenha um combate mais efetivo ao crime organizado, ao narcotráfico, que são os grandes responsáveis pela violência urbana, o ministro Moro está ultimando os planejamentos dele
E eu acredito que após o Congresso estar reunido com suas presidências e suas comissões eleitas, né, essas propostas serão apresentadas para serem discutidas no seio dos representantes da nação. Tá. O senhor acha que o decreto está adequado? Ele pode ir adiante em relação à posse? Não, o decreto está adequado, né? O decreto foi adequado, ele não foi fruto único e exclusivamente do pensamento do presidente. O presidente discutiu isso com os ministros da área, seja com o ministro Moro, principalmente, mas com o próprio ministro da Defesa, com o Jean Heleno, né? Então, ele foi costurado aí a umas 8 mãos. Eu lhe pergunto isso porque muitos apoiadores do presidente criticaram o decreto por ele ser muito brando, né? Ele ser muito ainda limitado. O senhor acha que tem espaço ainda para ir adiante? Olha, ele foi criticado tanto por um lado como por outro, né? Sim. Ele sofreu tiro de tudo que é lado. Eu acho que a virtude está no meio, e ele foi no meio. Tá. Agora, num passo adiante, os defensores do armamento da população querem que o Congresso discuta ou aprove a possibilidade não só da posse de arma, mas a possibilidade do porte de arma. E eu gostaria de ouvir a sua opinião de quem entende de segurança e que tem formação, que sabe mexer com armas, se isto é viável ou se aumentaria a insegurança da população, se teríamos o risco de um bang-bang nas ruas se as pessoas tiverem o direito ao porte de armas, não digo indiscriminadamente, mas de uma forma muito mais liberal. Olha, eu sempre advogo que a pessoa, para portar arma, ela tem que ter condições psicológicas e condições técnicas para isso, né? Então, se a pessoa passar, né, digamos assim, nesses testes e desejar portar a arma, eu sou favorável. Mas isso liberaria bastante, porque as pessoas fazem o mesmo teste que se faz hoje para que a pessoa tenha direito à posse, as mesmas condições, o senhor considera suficientes para que as pessoas possam portar a arma também, se assim desejarem? Talvez o teste da condição psicológica, né? Porque eu acho que o principal é a condição psicológica para você portar uma arma, né? Então tem que ser um pouco mais, digamos assim, intenso. Mas não seria muito subjetivo, general? Porque a condição psicológica, às vezes, ela muda conforme a circunstância. O risco de alguém achar que vai ser assaltado e reagir antes e matar um inocente não lhe preocupa? Olha, eu não me preocupo porque, na realidade, quem tem morrido são os inocentes, né, Rosane? Os inocentes mortos por essa bandidagem que nos assola aí nas grandes cidades. Esses que têm sido assassinados. Né? O senhor acredita, então, general, que há uma possibilidade concreta e real de o Congresso aprovar a liberação do porte de armas no Brasil? Não acho que há uma possibilidade concreta e real do Congresso aprovar, né, porque nós não conhecemos ainda o posicionamento desse Congresso que vai iniciar, né? Então, eu acho que há uma certa distância, né, entre a gente considerar que isso é viável. Bom, presidente, o senhor fica em exercício até quando? Que dia o presidente Bolsonaro volta? O presidente Bolsonaro chega no país na madrugada de sexta-feira, 4h30 da manhã. E aí ele será submetido à cirurgia, né? Ele vai, domingo, dia 27, ele deve se internar, no final da tarde, lá no Albert Einstein. A cirurgia é dia 28, se Deus quiser, correrá tudo bem, né? No dia 29 ele deve estar na UTI ainda, eu acho que dia 30 ele já estará no quarto e a partir daí ele volta a despachar. Tá, e o senhor fica em exercício pelo menos até o fim do mês, né? O senhor vai fechar o mês como presidente em exercício, né? Tem um hiato e depois eu fico mais 2 dias aí, mas sim, eu acho que é importantíssimo que todo mundo tenha consciência de que é exatamente para isso que existe o vice-presidente. Sem dúvida. O afastamento temporário do presidente, a normalidade seja mantida. Ainda mais com os recursos que existem hoje, né, presidente, de que o presidente pode tomar decisões mesmo estando fora, enfim. Isso. Bom, sem problema nenhum. Para encerrar a nossa entrevista aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse, então, o senhor vai fechar o primeiro mês, desses primeiros 20 dias, ainda é pouco tempo, claro, mas o governo mais acertou ou errou nesses primeiros 20 dias, presidente? Não, eu acho que o governo ele teve um acerto muito grande, porque foi esse período de a escolha que foi feita pelos diferentes ministros, os ministros chegando nos seus ministérios que receberam outros que foram fundidos. Isso dá um trabalho, porque eram estruturas físicas que estavam espalhadas, não só pela Esplanada, como por outras prédios aqui em Brasília, essa questão de nomeações, exonerações, a busca pelos nomes mais adequados.
Eu acho que o governo estava focado nisso e veio vindo muito bem. Tá. Presidente, muito obrigado pela sua atenção, bom dia e boa sorte aí nessa função temporária, tá? Meu abraço aí para vocês e para as minhas amigas e amigos aí do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado.